Todos sejam bem-vindos aqui à nossa live da igreja, do Deeper Movement. Hoje você está vendo que está uma aparência aqui diferente, né? A gente está em casa, não está sendo no nosso templo, no nosso auditório, onde a gente normalmente se reúne. O motivo é que aqui em Oklahoma hoje nevou, bastante até, o que não é muito comum. E as pistas estão escorregadias, então por uma questão de segurança, nós cancelamos o encontro presencial e vamos fazer apenas online hoje. Então hoje eu faço aqui, gravo essa live de casa. A gente vai tirar um tempo agora, vamos iniciar orando. Então eu vou convidar você para acompanhar a gente aí da sua casa. Como a gente sempre faz, nós como igreja, nós temos um costume de, antes de começar tudo, nós iniciamos orando. E eu sempre digo, gente, cada um faz sua oração. Fecha aí seus olhos, conversa com Deus, pede a Ele para estar sensível a esse tempo, pede a Ele para acalmar seu coração, acalmar suas emoções, para que seja um tempo especial. Então, mesmo a gente fazendo uma live, eu peço para que você faça a mesma coisa. Tira um tempo agora, faz uma oração, fecha aí seus olhos onde você está e pede a Deus, Deus, fala comigo nesse tempo. Me ajuda a me desligar um pouco das minhas preocupações, dos meus problemas do dia a dia e me ajuda a focar somente no Senhor e no que o Senhor tem para mim. Então vamos fazer essa oração. Fecha aí seus olhos aí na sua casa, que eu vou te ajudar aqui. Vamos orar junto aqui nesse tempo. Amor, você começa orando e depois eu oro. Então a Larissa vai começar aqui essa oração. Deus, obrigada por este momento. Obrigada, Jesus, por todo o seu amor, por cada vida, Pai, que está aqui nesta noite. Obrigada, Jesus, porque nós dizemos sim ao teu chamado, nós dizemos sim ao teu amor e a viver, Pai, a missão que o Senhor nos entregou. Eu oro pelas pessoas que estão conosco online, eu oro para que o Senhor abra os nossos corações, Pai, e que nós possamos entender da tua palavra e também, Pai, que isso conecte ao nosso coração para que nós agimos e vivemos, Pai, como um discípulo extraordinário de Jesus. Eu oro, Pai, para que nós possamos ser pessoas diferentes, para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor a partir desta noite. Eu oro, Jesus, pela vida do Caio. Eu sei que ele é um instrumento usado em tuas mãos, Pai, e eu sei que através da vida dele nós vamos receber coisas valiosas do céu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou orar também. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de a gente estar aqui junto, mesmo que online, para adorar o Senhor, glorificar o Senhor e para ouvir a Tua palavra, o que o Senhor tem a falar conosco. Eu peço por cada pessoa que está aqui online nos acompanhando, que nós possamos não estar somente assistindo a uma live, mas possamos estar verdadeiramente com nossos corações conectados, com nossa alma conectada, te entregando o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração e com corações desejosos por mais de ti, Senhor. Amém. Que nossos ouvidos possam estar abertos para te ouvir e querendo mais e mais do Senhor. Pai, então fala conosco durante esse tempo. Eu peço que o Senhor remova as distrações e tudo que venha tentar atrapalhar esse tempo tão especial. Amém. E que o seu nome seja glorificado, Pai, que o Senhor seja exaltado acima de tudo. Amém. Como eu sempre digo, Pai, nós te amamos, mas nós queremos te amar mais. E nós estamos aqui separando esse tempo para declarar e dizer que não há outro Deus além do Senhor. Tu és maravilhoso e nós te queremos mais, Senhor. Então é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. 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 Então, você vai conseguir ficar? Não sei. Ela tá falando amém. A Sophie tá ali no amém até agora, ali no fundo, olha lá. Amém, amém, amém. Amém? Amém. Gente. Benção demais. Hoje... Você quer puxar a cadeira? Não, tá bom. Hoje a mensagem que eu venho compartilhar aqui com vocês, ao que Deus tem ministrado ao meu coração, é sobre esperança. Como é que está a sua esperança nos últimos dias? Ou talvez em que ou em quem está a sua esperança? Quando eu iniciei essa série de mensagens e eu me comprometi a falar somente sobre Jesus e apresentar Ele hoje
como a esperança. Jesus, ele é a esperança em pessoa. Mas talvez primeiro, para a gente entender isso, eu acredito que nós precisamos entender a esperança do quê ou para quê. Será que eu preciso mesmo dessa esperança? A resposta é sim. Nós precisamos dessa esperança. Ele é a única esperança, não tem outra. Por quê? Eu vou te explicar um pouco. Lá no começo, Adão e Eva tinham lá seu relacionamento com Deus, Deus vinha, visitava eles. E o que é que acontece? Quando aconteceu o pecado e o ser humano foi separado de Deus, o homem foi separado do seu Criador, os problemas entraram na humanidade. O sofrimento entrou no ser humano. E o que aconteceu? A partir dali começou as doenças, a escravidão, a dor, a decepção, a frustração, o vazio no coração entrou porque estava separado de Deus e nós fomos criados para estar com Ele. Então, a partir dali, o problema apareceu na vida do ser humano. Mas e aí? Se tem problema, é preciso de esperança. Se tem problema, é preciso de esperança. E aí, o que é que aconteceu? Mais na frente, a gente vai ver uma separação entre aqueles que eram chamados povo de Deus e aqueles que não eram o povo de Deus, que eram os gentios. Então, mais na frente você vai ver que muitas vezes o povo de Deus, por conta da desobediência e de escolher caminhos errados, acabavam pagando o preço disso aí. E aí eles eram escravizados por povos inimigos, eles eram explorados e o sofrimento era muito grande. E aí o que é que acontecia? Quando o sofrimento batia, quando o peso chegava, eles corriam e clamavam para Deus. E aí iam atrás de Deus, pedindo socorro. E Deus, em sua misericórdia, sempre mandava um libertador. E aí a gente vai ver isso acontecendo na época dos juízes, que sempre que eu prego sobre o livro de Juízes, eu falo do ciclo vicioso que acontecia, que era um povo que clamava a Deus, Deus libertava, as coisas ficavam boas, eles depois de um tempo voltavam a pecar, esqueciam de Deus, as coisas ficavam ruins, aí depois de ficar ruim, o que acontecia? Eles clamavam a Deus de novo, Deus mandava um libertador e isso ficava se repetindo e se repetindo e se repetindo. E aí isso se repetiu na época dos juízes, na época dos reis, na época dos profetas, esse ciclo vicioso continuou a acontecer. Mas o que acontecia? Todas as vezes que vinham esses problemas, que o problema pesava mesmo na vida do povo, o povo tinha a esperança em que um libertador viria. Mas o grande problema é que esse libertador que sempre via, ele vinha para trazer uma libertação temporária. Porque no final das contas, era o próprio povo quem se escravizava. Era o próprio povo quem causava seus próprios problemas. E aí, se eles não estavam libertos deles mesmos, a escravidão externa voltava a se repetir. E isso era muito triste, mas o que é que acontece? Desde o início, desde que o pecado aconteceu, desde de tudo lá no Gênesis, nós vamos ver a história inteira apontando para Jesus. A história inteira falando de um Jesus que era a esperança. Um Jesus que era o Messias que viria para libertar o povo de uma vez por todas. Então todo mundo esperava por esse libertador. Mas até que chegou o último profeta, Malaquias, que é o último profeta lá do Velho Testamento. E depois de Malaquias veio o período chamado intertestamental. Foi um período onde não se ouvia a voz de Deus. Não houve profetas, não havia revelação. Agora separa comigo e imagina um pouco. Como você acha que ficou a Terra, a humanidade, sem revelação de Deus? Sem ouvir a Deus, sem a direção de Deus. O que você acha que acontece num período como esse? Gente, é desastre, é desastroso. O homem sem Deus, ele não é nada. Agora você imagina a humanidade sem Deus. Não era nada. Então, o homem simplesmente mergulhou em si mesmo. Provavelmente, eu creio que o orgulho cresceu. Os pecados, o voltar para si mesmo cresceu de uma forma magnífica, extrema. E, consequentemente, os sofrimentos cresceram. E aí, nesse período, veio também o crescimento do Império Romano.
E aí o Império Romano dominou, explorou, e foi um sofrimento muito grande. E o que acontecia? O povo ficava esperando esse libertador, esse Messias. Mas e aí? O Messias veio. A esperança veio. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra para libertar o povo. Mas o que aconteceu nesse tempo? Jesus não veio do jeito que o povo estava esperando. O povo provavelmente estava esperando um rei num cavalo branco vindo em glória para derrotar os romanos, libertar eles em poder e violência. E Jesus, o filho do Zé, aquele nasceu em berço humilde, numa manjedoura. E foi servo de todos, então ele não era como todo mundo esperava. Então muitos o rejeitaram. Então primeiro eu quero trazer uma reflexão aqui. Você sabia que muitas vezes nós nos colocamos num lugar em que nós olhamos para essa história, nós lembramos até dos fariseus, e nós condenamos eles e dizemos, nossa, esse povo rejeitou Jesus, Jesus andou no meio deles, e eles orgulhosos rejeitaram porque Jesus não veio do jeito que eles queriam. E quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes nós rejeitamos o agir de Deus, rejeitamos Jesus em nossa vida, porque Ele não está atendendo o jeito que nós queremos, ou a forma que nós estávamos esperando. E aí a gente está rejeitando o jeito dele. Muitas vezes a gente está rejeitando as pessoas que Ele envia, nós estamos rejeitando a igreja que Ele levantou para nos ajudar, para nos resgatar. Quantas vezes nós estamos rejeitando Jesus porque Ele não está agindo do jeito que a gente queria? Esse é o grande problema. Sabe, quando entra numa questão de expectativa, o povo ele esperava um Messias que viria para libertar eles dos romanos, ou seja, uma libertação externa. Jesus, na verdade, ele veio para nos dar a verdadeira libertação, uma libertação interna. Ele veio para nos libertar de nós mesmos. Por quê? Nós somos a verdadeira causa dos nossos sofrimentos. Nós somos a principal causa dos nossos problemas, das nossas escravidões. Somos nós mesmos. E aí Jesus vem para nos libertar de nós mesmos. E o povo rejeita Ele exatamente por causa disso. E quantas vezes você não está rejeitando Jesus porque você não está querendo ser liberto de você mesmo? Você quer a ajuda de Jesus para o seu externo, para te abençoar, para te dar certas coisas, mas não quer a verdadeira libertação, que é menos de você. Você quer saber o que é a verdadeira libertação? Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela pessoa que decide morrer para si mesmo, assim como Jesus falou. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Essa é a verdadeira libertação. E aí muitas vezes nós estamos esperançosos que Jesus vai simplesmente agir no externo. Estamos depositando pouca esperança de que Ele vai agir no nosso interno. Então, olha, começa a entender. Jesus é a esperança que vai libertar você de você mesmo, que é a principal causa dos seus problemas. Sobre o sofrimento desse mundo, gente, vai sempre ter. A Bíblia, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, a principal libertação, ela vai além do que o nosso tempo terreno. É uma libertação eterna. Eu sou livre do sofrimento eterno. E sabe o que esse sofrimento eterno significa? Estar separado de Deus para a eternidade. Então a maior libertação que o nosso Messias, o nosso Salvador nos deu, é que nós somos libertos dessa pena. E nós podemos viver com Cristo, com o nosso Deus, não apenas na eternidade, mas agora. E o nosso maior inimigo, como eu já preguei aqui algumas vezes, somos nós. Você mesmo é que na maioria das vezes está lutando contra você. Quem está causando a maioria dos seus sofrimentos. Fazendo escolhas que não deveria estar fazendo. Rejeitando aquele que te amou mais do que tudo. E muitas vezes você está depositando a sua esperança em coisas externas. Olha, só Jesus pode preencher esse vazio que está no seu coração. Só Jesus pode mudar tudo que você está passando. Tudo. Ele é
esse Messias. Ele é a esperança. Então você sabe, talvez você tenha hoje um vazio, sinta a falta de algo dentro de você. E você sabe disso. É Ele quem vai preencher isso aí. É Ele quem vai mudar isso na sua vida. Então, olha, eu quero compartilhar com você 3 princípios. Mas são 3 princípios que parecem simples, mas são lembretes muito profundos e verdadeiros para a sua vida. Então, grava isso no seu coração. O primeiro princípio: deposite a sua esperança naquele que te liberta. Deposite a sua esperança naquele que liberta. Vou ler aqui uma passagem para você, fica em João capítulo 8, versículo 32. Fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14,6 também diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então olha, a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. A verdade tem nome, é Jesus. Ele é o único que pode te libertar. Não existe vício maior do que Jesus. Não existe sofrimento maior do que Jesus. Não existe nada que Jesus não possa te libertar. Talvez você se sinta escravo de algo. Talvez você tenha se sentido escravo da miséria, da depressão, do medo, de qualquer coisa. Jesus, ele pode te libertar. Ele é o libertador. É Ele quem veio para te livrar de tudo que é mal para você. Ele é essa libertação. Então, olha, para de colocar a sua esperança só em você. Para de colocar a sua esperança em outras coisas, no trabalho, em qualquer coisa. Coloque em Jesus, porque Ele liberta. Ele liberta. E você, por meio de Jesus, você é livre. Você é livre para crescer. Você é livre para ter a verdadeira paz. Você é livre para avançar no que Ele te chamou para ser. Então está na hora de abandonar as correntes, as prisões, aquilo que tem te segurado e abraçar aquele que liberta. Colocar suas esperanças nele, somente nele. Então olha, chega de ficar preso nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Ele liberta. Então coloca a sua esperança nele. Não é na força do seu braço que você vai vencer. Não é na força do seu braço que você vai romper essas cadeias. É Ele quem te dá essa força. Então está na hora de você se render e dizer: Jesus, eu coloco a minha esperança em Ti, porque eu sei que em Ti eu sou livre. No Senhor eu sou livre. Eu sou livre de mim mesmo. Eu não vou mais precisar ser escravo do meu próprio ego, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha carne. Você vai poder ser livre para dizer não às coisas que te fazem mal. Mas você também vai ser livre para conseguir dizer sim ao que te faz bem. Você vai ser livre para dizer não ao ódio. Você vai ser livre para dizer não às mágoas que estão dentro de você. Você vai ser livre de tudo isso, porque Cristo, Ele liberta. Então olha, Ele é a esperança, porque Ele liberta. Então guarda isso no seu coração. Não tenta colocar a sua esperança em outro lugar. Coloca em Jesus, porque Ele liberta. E aqui vai um segundo princípio sobre isso, sobre que Jesus ele é a esperança. Coloque a sua esperança em Jesus, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. João capítulo 14, no versículo 13, fala o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Gente, você pode depositar sua esperança naquele que pode tudo. Ele pode simplesmente tudo. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Então, olha, não tem buraco fundo que Jesus não possa te tirar de lá. Não importa o tamanho do sofrimento que você está passando, Ele pode te tirar daí.
Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Então talvez você hoje esteja carregando no seu coração um peso de dizer, não tem jeito para mim. E eu quero te dizer, tem jeito para você sim. Talvez você esteja numa situação que você esteja dizendo, meu Deus, é impossível eu sair disso. É impossível isso aqui mudar. É possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É por meio de Jesus que todas as coisas vão poder acontecer na sua vida. Que uma mudança sobrenatural pode acontecer em você. Que casamento pode ser restaurado. Famílias podem ser restauradas. Que o seu financeiro pode ser ajustado. Seja lá a situação que você está passando. Tem jeito, porque Deus pode tudo. E por meio de Jesus Cristo, você tem acesso a esse Deus. Então olha, para de colocar a sua esperança mais uma vez em você mesmo. Você não vai ser feliz por trabalhar muito ou por fazer muito dinheiro. Esse seu sofrimento não vai passar quando você arrumar um namorado ou um marido ou um noivo, uma noiva, uma namorada. Não vai. Porque olha, um trabalho não pode fazer o que Deus pode fazer por você. Uma outra pessoa não pode fazer o que Deus pode fazer por você. Mas olha, Jesus Cristo, Ele é por meio dele que o impossível pode acontecer na sua vida. Então está na hora de você tirar a sua esperança das outras coisas e colocar em Jesus. Tire a sua esperança de terceiros. Deposita a tua esperança naquele que tem poder para mudar tudo. Você sabe que todas as vezes que nós tiramos a nossa esperança de Jesus e colocamos em nós mesmos, a frustração vem, a decepção vem. Então olha, se você colocou a sua esperança no seu próprio esforço, na força do seu braço, no quanto você vai se esforçar para fazer as coisas e achar que vai conseguir, a frustração é só uma questão de tempo. É preciso depositar a nossa esperança completamente nele. Em Jesus, porque Ele é a esperança. Então olha, quando os tempos difíceis vierem, se você está passando por algo ruim ou se não está, mas vai vir, tempos difíceis acontecem, a sua esperança não deve estar no assim, vai ficar tudo bem porque eu estou trabalhando duro. Vai ficar tudo bem porque eu tenho dinheiro no banco. Ou, vai ficar tudo bem porque eu tenho isso ou porque eu estou fazendo isso. Porque não é sobre o seu próprio esforço. Você sabe onde deve estar a sua certeza? A sua certeza deve estar no fato que Deus, Ele é aquele que tem o controle da sua vida. Ele é aquele que está no governo da sua vida. Então você vai precisar ter aquela certeza. Não, eu entreguei minha vida verdadeiramente a Deus. Eu estou vivendo cada dia da minha vida confiando nele. Eu tenho dado passos que revelam a minha confiança em Deus. Eu tenho feito dele a minha prioridade. Ele tem sido a prioridade no meu tempo, nas minhas finanças, no meu amor. Ele tem sido a minha prioridade, Ele é a minha prioridade, Ele é o meu tudo. Então quando Jesus é a sua esperança, assim, meu amigo, pode vir a dificuldade que for, nada vai te abalar. Mas se a sua esperança não estiver nele, é só uma questão de tempo para a frustração vir. É só uma questão de tempo. Mas olha, lembre-se que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Você só precisa correr para os braços dele. Correr para aquele que te ama. Então não esquece disso, não esquece. Eu confesso para você pessoalmente. Eu sempre, quando eu ministro aqui, quando eu estou compartilhando essas mensagens, eu falo bastante da minha vida, das minhas decepções, das minhas frustrações, tristezas. E geralmente, toda vez que eu falo, elas são ministeriais. E realmente eu acredito que na maioria das vezes vai ser, porque é uma grande parte da minha vida isso. E eu confesso que a maioria das minhas frustrações e decepções aconteceram quando eu depositei mais esperança no como as pessoas conseguiriam mudar, ou mais esperança em como os programas, as ferramentas ajudariam as pessoas a mudar, ou até mesmo no meu próprio esforço, que eu conseguiria ajudar alguém a mudar. E não aconteceu, aí eu me frustrei. E todas essas minhas frustrações aconteceram quando eu depositei mais fé, mais esperança em outra coisa que não era Jesus. Então eu só quero te lembrar disso.
todas as vezes que você colocar a sua esperança em algo que não é Jesus, a frustração vem. Porque você não pode fazer o que só Ele pode. Então é nele que essa esperança precisa estar sempre. E quando essas frustrações acontecerem, é também um lembrete de que a sua esperança precisa voltar para aquele que pode tudo. Sua esperança precisa estar firmada naquele que tem poder para mudar a sua vida e para ajustar o seu destino. Coloque a sua esperança completamente nele. Amém? E aqui um terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você. Deposite a sua esperança naquele que transforma. Deposite a sua esperança naquele que transforma. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, fala assim: E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Zelo por uma doutrina sadia. Então, olha, você precisa lembrar que a sua esperança está naquele que transforma pecadores, escravos do pecado, em filhos. E filhos amados. Você não é mais escravo para viver no medo. Você pode se sentir amado. A sua esperança precisa também estar nesse lembrete. Eu sou filho, é por isso que eu não preciso temer. Eu sou filho, é por isso que eu não preciso mais viver como escravo dessas coisas. Eu sou filho, é por isso que eu posso crescer. O meu pai cuida de mim. O meu pai me ama. O meu pai me ama. Eu preciso ter isso muito certo no meu coração. A minha esperança precisa estar nessa verdade. Na verdade que eu fui feito filho. Olha isso aqui, ó. Jesus, ele não pagou um preço somente para mudar o seu futuro, mas também o seu presente. Ele apagou os seus pecados do passado, ele esqueceu, ele te perdoou. Mas no presente, ele te dá uma identidade. Então, olha, Jesus é aquele que transforma sofrimento em crescimento. Sofrimento em crescimento. Ele é aquele que transforma uma vida vazia em uma vida com um propósito. Talvez você estabeleceu alvos na sua vida e depositou esperanças nesses alvos. E aí quando você alcançar eles, ou se você alcançou eles, você viu que não adiantava, que não te deixou satisfeito. É exatamente por causa disso. Sua esperança não pode estar em alvos. Guarda isso no seu coração. Sua esperança não pode estar em alvos. Olha, Deus colocou algo aqui no meu coração. Olha, nossa esperança não está em algo que ainda vai acontecer. Está em algo que já aconteceu. Não está em algo que ainda vai ser feito. Está em algo que já foi feito. Jesus Cristo, ele já veio. Ele pagou o preço. Ele nos libertou. Ele nos chamou de filhos. A nossa esperança está nisso aí. A nossa fé precisa estar aí. Ele nos libertou. Nós somos filhos. E olha, talvez você esteja agora, eu não sei como está a sua vida, mas talvez nesse momento você está dizendo assim: meu Deus, mas minha vida ainda não está transformada. Eu ainda estou vivendo tanta coisa errada. Eu ainda não consegui abandonar tal hábito. Eu ainda não consegui abandonar tal sofrimento. Olha, se você colocar a sua esperança verdadeiramente em Cristo, a transformação é só uma questão de tempo. A mudança é só uma questão de tempo. Porque eu creio que não tem como você depositar seu coração nesse ser poderoso, presente e continuar sendo o mesmo. Se o seu coração, a sua esperança estiver em Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. A transformação vai ser uma marca da sua vida. Você sabe de uma coisa? Olha, o tempo foi mudado por causa desse Cristo.
O tempo se transformou por causa dessa esperança. Nós estamos em 2020, depois da morte de Cristo. Então, olha, o tempo mudou. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. A sua vida também muda antes de um encontro com Cristo e depois do seu encontro com Cristo. Porque transformação é a marca do encontro com a esperança. E a esperança tem nome, é Jesus. Jesus, Ele é a esperança. Então, olha, se você estava desanimado, se você estava desesperançoso ou desesperançosa, eu quero te reanimar hoje. E eu oro para que o Espírito do Senhor te reanime, que acenda novamente as suas esperanças, que hoje você possa olhar para a semana que está prestes a começar e ter esperança de que vai ser uma grande semana, que você vai viver grandes coisas nesses dias, que você vai vencer, vai ter vitórias. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a preguiça, vitória sobre não fazer de Deus a sua prioridade. Você vai ter vitória sobre você mesmo e sobre... Olha, que o seu coração se enche de esperança, mas de muita esperança. Eu quero ler só mais um versículo para encerrar essa mensagem. 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15, fala assim: antes... santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual que é a razão da esperança que há em você? Eu não consigo imaginar uma pessoa que está cheia de Jesus e é desesperançosa. Uma pessoa que está cheia de Jesus e é negativa, que só pensa e só espera o pior. Não consigo imaginar. Agora, olha, enche teu coração de Jesus e você vai ser uma pessoa muito esperançosa. Esperançosa ao ponto de despertar curiosidade nas pessoas ao seu redor. Então, e aí? Quando as pessoas te perguntarem qual a razão da tua esperança, o que você vai responder? Jesus é a razão dessa esperança. Nós esperamos o melhor, porque Deus nos entregou o seu melhor. Nós viveremos o melhor, porque Jesus veio e pagou o preço por tudo. Então, é disso que vem a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Então, hoje eu te envio para essa semana declarando: seja esperançoso, mas que essa esperança tenha nome: Jesus. Ele é a nossa esperança. Feche aí seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso e tão especial. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada pessoa que está assistindo agora essa live. Cada pessoa que está ouvindo e recebendo essa oração. O Senhor conhece os problemas, o sofrimento que essa pessoa está passando agora. O Senhor conhece as dúvidas que estão nessa mente, nesse coração. O Senhor sabe as barreiras que essa pessoa está lutando, as lutas que ela está passando. E Pai, eu peço para que no coração dela, nesse momento, seja acesa, seja lembrada a verdadeira esperança que é Jesus. Se essa pessoa, Pai, nesse momento, o Senhor traga à mente, se ela tem colocado a esperança em outros lugares, mas que o Senhor venha ajustar no coração dela, Pai, para que o Senhor seja a esperança dela. Então eu peço, Pai, pelo impossível na vida de cada um. Se o problema é um trabalho, uma porta de emprego que precisa ser aberta, Pai, que o impossível aconteça, que uma porta seja aberta. Se o problema for de saúde, é nesse momento que eu declaro cura, Pai. Se é a depressão, Senhor, é nesse momento que eu libero liberdade, Senhor. Pai, eu repreendo todo espírito de morte na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Se tem alguém com qualquer pensamento de suicídio ou qualquer coisa desse tipo, eu repreendo no nome de Jesus, Pai. Pai, que o coração de cada um seja cheio nesse momento da esperança que é o Senhor. Pai, toca a mente, toca o coração.
faz o impossível acontecer nesse momento. Uma mudança de mente, uma mudança de coração, que a cegueira dos olhos caiam e que a verdade possa ser vista, que não há vida sem Jesus. Então, Pai, faz o que eu não posso fazer e o que nós não podemos fazer, porque Tu és o Deus do impossível, Pai. Nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Nós não esperamos o pior, nós esperamos o melhor, porque Tu pagaste o preço pelas nossas vidas. Então é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, amém. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Eu quero fazer um apelo. Se nesse momento você decide entregar a sua vida a Jesus, convidando Ele para entrar em seu coração e ser o Senhor da sua vida, não ser apenas a sua religião, não ser apenas uma história, mas ser verdadeiramente a sua esperança, o seu Deus, o seu Senhor. Se nesse momento você decide escolher Jesus como o seu Senhor, o seu Rei, eu peço que você mande aí uma mensagem agora, tomando essa decisão. A mesma coisa se você um dia tomou essa decisão, mas acabou se afastando dos caminhos do Senhor e hoje deseja retornar, tomar a decisão de voltar correndo para os braços do Pai. Eu também peço que você se manifeste onde você está, mande uma mensagem ou só entre em contato. O mesmo se você deseja ser batizado. E agora eu também te convido a fazer uma oração comigo. Repete essa oração comigo. Pai, muito obrigado por enviar Teu Filho Jesus para pagar o preço dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Eu falhei, eu falho. Mas nessa noite eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados e recebo o perdão que Jesus me entrega nessa noite. E eu deposito a minha esperança no Senhor, pois dias melhores virão. Eu não viverei mais como escravo, mas viverei como filho do Rei dos Reis. É no nome de Jesus que eu te entrego a minha vida. Amém e amém. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Deixa eu orar mais uma vez. Fecha aí seus olhos que eu vou te enviar para essa semana. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e sobre essa igreja, Pai, por cada um que está aqui assistindo. É no nome de Jesus que eu envio todos para viver uma semana cheia de amor, uma semana esperançosa e que muita coisa aconteça nessa semana, Pai. Que eu envio para que eles sejam usados como servos do Senhor, levando esperança aonde quer que eles vão. Que as pessoas possam chegar para eles desanimadas e sair da presença deles com um ânimo renovado. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço e envio cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Deus abençoe.